Pessoal, boa tarde. A mesa de hoje é a desprogramação neurobiológica e ela está pautada na mulheres boazinhas que não enriquecem, né? Então, eu separei algumas coisas aqui que de repente você pode também elencar, né? Para você poder fazer uma reflexão. A proposta desse terapias alternativas é estar trazendo outras ferramentas além das teorias básicas da psicologia, para que a gente possa falar sobre mesa radiônica, falar sobre placas radiônicas, falar sobre jogo da transformação, falar sobre hipnose, falar sobre livros que a gente tenha como oportunidade de ter lido, né? E de repente a gente possa estar se encontrando para fazer um debate mesmo, né? Então, hoje no campo da radiônica eu tenho alguns temas, né, que é a desprogramação neurobiológica, o divórcio energético, desabuse-se, cura ascensional, limpeza energética. Então, a ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente possa escolher aí um tema desse para fazer uma mesa radiônica, em outros momentos está abrindo para conversar sobre algumas questões e outras onde a gente possa. é, eu tenho produzido algumas coisas no YouTube, né, como vídeo curto, e aí eu quero compartilhar com pessoas que eu sei que vão tirar proveito disso. Então, no tema de hoje, né, pautado nesse livro Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, é um livro muito gostoso de ler e muito prático mesmo, né? Agora a gente não tem mais uma facilidade ou um interesse tão grande por livro, mas a minha geração, né, eu já tive muitos livros, tenho ainda muitos livros. Era um lugar que eu não podia passar na porta, se chamava livraria, porque eu sairia dali com comigo 5, 6 livros, né? E sempre fui muito é, voltada para a aquisição de conhecimento e também sempre quis muito é, é, facilitar as formas para a gente criar mais qualidade de vida. E hoje a gente tem muito curso online, né? Eu ainda não me habituei com esse negócio de Kindle. Livro no Kindle, para mim, não tem graça. Eu tenho que botar a mão no livrinho mesmo. Mas já sei que, né, é para lá que está todo mundo caminhando. Eu já tenho 4 e-books, né? 2 deles falam especificamente sobre a desprogramação neurobiológica voltada para o executivo e para a mulher na superação dos seus desafios. Então, eu trago uma explicação introdutória sobre a desprogramação neurobiológica e depois eu trago exercícios. Por quê? A desprogramação neurobiológica, ela parte da premissa de que quando a gente nasce, a gente tem um formato original, tá? Então, todo mundo nasce com essa potência. Com o tempo, a gente vai ficando amassado, né? Então, com o tempo, a gente está amassadinho, a gente está sem, sem, eu posso dizer assim, sem capacitação. E na medida que a gente vai desprogramando as questões, a gente retorna a nosso formato original, né?
Então, a ideia da desprogramação é a gente pegar aquilo que a gente era, né, o nosso formato original, a forma com que a gente era, para que a gente então retome essa forma na medida que os aborrecimentos, os desafios, as tristezas, elas vão amassando a gente. Ok? Ficou claro isso? Dúvida? Tranquilo? Uhum. Então, quando nós nos deparamos com questões que a gente percebe que elas poderiam ser mais expansivas, mais potentes, e que a gente sabe que de alguma forma a vida amassou, né? Pegou a gente e amassou, é nessa hora que a gente tem que dizer, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então a gente sai daquele formato amassado e volta ao nosso formato potente. Então, toda vez que a gente se depara com uma crença limitante, né, vamos chamar assim, a gente procura desprogramar usando esse mantra. Quem faz o curso da desprogramação neurobiológica, ele acrescenta à repetição desse mantra a energia da desprogramação neurobiológica, que também é possível da gente expandir a potência do trabalho. Então, esses dois livros estão no Hotmart, ou se você desejar, você entra no meu Instagram, no link do Instagram, e tem lá esses dois livros. E o outro livro está sendo preparado agora, ele vai estar trazendo as questões de medo especificamente, né? Porque eu venho trabalhando com algumas questões mais delicadas que envolvem o medo, então eu estou preparando um material nesse sentido. E aí, breve, eu venho aqui compartilhar com vocês mais detalhes. Mas se você se interessar na desprogramação neurobiológica, você já tem esse livro, esse e-book, né? Voltado para a mulher, voltado para o homem executivo, e tem um outro e-book que é um curso intensivo sobre também a superação do medo, né? Que se chama é, do medo à confiança, né? Então, são várias técnicas que eu conheço, que eu reuni, transformei nesse material que o livro traz, né? Então, por isso que eu quis já começar nesse tema, porque eu achei que seria pertinente. Mas, agora, a gente vai falar especificamente, né? O que é ser rica? O que é ser rico para você, né? Porque esse conceito é um conceito que a gente precisa pesquisar, né? Como é que a gente olha o enriquecer? Porque muitas vezes a gente não enriquece porque a gente tem concepções dentro desse conceito, né? Então, o rico é alguém que é injusto, enriquecer por meios ilícitos, dinheiro para criar confusão. Então, como é que eu vou ficar rica, né? Se eu não fizer esse questionamento. Então, todos os questionamentos que hoje te impedem de se envolver, de viver, de manifestar a riqueza que existe dentro de você, vamos desprogramar e atualizar? Vem comigo, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uma outra coisa também é a visão de futuro que a gente precisa ter. Então, muitas pessoas, elas não enriquecem porque ela não se vê ferramenta de transformação na própria vida, na vida das pessoas que estão à volta dela, é, para realizar essa possibilidade, né, de
expandir qualidade de vida para ela e para as outras pessoas. Então, a visão de futuro é uma visão limitada. Então, em todos os lugares em que a gente está limitando a nossa visão de futuro, vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uma outra questão que envolve como você percebe a sobrevivência. E aí, um conceito muito legal que a gente aprende até com o Axis, que é a lucratividade. Eu confesso que não conhecia esse termo antes de vivenciar o Axis, né? Que é o que é essa lucratividade? É você ter um recurso e você usufruir desse recurso. Você ter oportunidade de receber um recurso e aproveitar esse recurso, ao invés de só amealhar em nome de vou me preparar para a doença, vou me preparar para um momento de crise. Então, isso é perder a potência da lucratividade. Então, a gente precisa avaliar qual é o nosso conceito de sobrevivência versus lucratividade, né? Um outro ponto que a gente precisa desprogramar, mas antes avaliar, é o quanto a gente tem se permitido ouvir o pessimista, né? Então, a gente fala os nossos planos para a pessoa errada, mostra os nossos projetos para a pessoa que não tem repertório para traduzir o que a gente quer, não tem recursos para caminhar na estrada que a gente caminha. E aí, essa pessoa, por uma defesa natural, ela vai dizer para você: ah, isso é demais. Ah, isso não vai dar certo. E aí a gente pega e esquece que ela não tem repertório, que ela não tem condição, que ela não faria e escuta as objeções dela como se ela fizesse. Então, em todos os lugares que nós estamos dando ouvido ao pessimista que não tem nem o conhecimento, nem a bagagem, nem as conquistas que a gente tem, muito menos o repertório, e faz da palavra dele uma palavra de peso, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar, rescindir, cancelar agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Não sei se você já ouviu sobre limite artificial. Quando a gente está na construção da nossa riqueza, é muito importante que a gente consiga olhar ou até entender que. Como é que eu vou colocar para você? O nosso teto é o chão para o universo. Aquilo que é o nosso máximo, muitas vezes para o universo é o mínimo, é só o começo. Mas a gente estabelece o nosso teto como o suficiente, é o máximo, é só isso. E aí o universo que quer te dar muito mais, ele nem começa a brincadeira. Mas por que que ele nem começa? Porque eu condeno essa caminhada. Então, qual é o seu limite? Qual é o seu suficiente? Qual é o caminho que você está fazendo? Isso é muito importante. Você construir e reparar, né? Uma outra coisa é que para você superar o seu limite artificial, é necessário você sair da sua zona de conforto, né? Então, quando eu estou numa busca de ascensão, eu vou precisar fazer movimento, eu vou precisar conhecer novas pessoas, eu vou precisar fazer diferente, eu vou precisar ter uma dedicação maior. Porém, se eu quero fazer manutenção da zona de conforto, eu me torno veneno na história. Então, é muito importante que a gente consiga abrir, né, o nosso olhar
para algo infinitamente maior e melhor, ok? Claro que para isso a gente tem que fazer três coisas importantes. Primeiro, assumir a responsabilidade. Não dá para a gente ficar assim, eu não estou rica, ou eu não estou bem, ou eu não estou próspera do jeito que eu quero, porque minha mãe disse não sei o que, não sei o quê. Porque no meu trabalho eu só posso, porque o meu horário. Então, se eu não assumir a responsabilidade, e a palavra responsabilidade vem do latim de response abilité. Então, é a habilidade de responder aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu quero ampliar o meu resultado, eu preciso me permitir fazer mais e me permitir fazer melhor, né? E a palavra permitir é a porta também para que a gente possa receber, porque muitas vezes a gente não recebe porque a gente não permite. Então, a gente mesmo, né, se desestimula. A gente mesmo cria problema na nossa caminhada de produção, e aí a gente vai responsabilizar, culpar outros fatores, quando, na verdade, somos nós mesmos que criamos os problemas. Então, é importante se permitir receber, né? E aí fica uma questão, né? Em todos os lugares onde nós não estamos nos permitindo receber o que verdadeiramente é possível e está destinado para nós, vamos desprogramar e atualizar tudo o que possa ser impedimento? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares onde a gente não sabe gastar com sabedoria, porque a gente chegou o dinheiro, a gente quer porque quer gastar, porque não quer saber de ficar ali com aquele dinheiro, tudo que isso é e representa. Vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. É importante que a gente aprenda a poupar e a investir, né? Porque não basta receber nem só gastar. É importante receber, gastar sim, mas poupar e investir também faz parte do processo de enriquecimento. Então, é muito importante que a gente consiga olhar essa dimensão do receber, gastar, poupar e investir com um carinho muito especial. E esse livro, ele com certeza nos ajuda a fazer isso. E para aquelas pessoas que querem um aprimoramento maior, é importante que a gente comece a conversar sobre o quanto a gente está subestimando ou ignorando o valor dos nossos bens, né? O quanto que às vezes a gente trabalha anos e chega alguém e subvaloriza o trabalho da gente e a gente simplesmente deixa, né? E é isso que a gente não pode deixar que isso venha a acontecer, né? Então é nesse sentido que é importante a gente rever. Será que eu estou subestimando ou superestimando ou ignorando o valor dos meus bens, né? Então é importante que a gente consiga observar o nosso processo de receber, de gastar, de investir, né? Até de poupar, para que a gente consiga dar o devido valor aos nossos bens. Todos os lugares em que a gente não está observando esses conceitos que aqui foram falados, vamos desprogramar e atualizar isso, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Esse é o nosso ponto de introdução para a mesa, mas eu queria saber, tem dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Então vamos abrir a mesa. Eu estou colocando aqui as pessoas que estão participando agora ou futuramente dessa mesa.
O tema é desprogramar a pessoa boazinha que existe em cada um de nós e a falta de sabedoria, né, para lidar com o dinheiro. Vamos ativar a desprogramação neurobiológica, eu ativo a desprogramação neurobiológica, eu ativo a desprogramação neurobiológica, eu ativo a desprogramação neurobiológica. Nós temos uma escala de Hawkins. Ela vai de 0 a 10.000. Zero é quando o seu ponto de vista é um ponto de vista já adoecido, e 10.000 é quando você está num ponto de vista extremamente é, adequado, né? Está bem saudável. De 6.500 para baixo, ainda manifesta um olhar adoecido. De 6.500 para cima, já é diferente. Então, vamos ver aqui como é que está a saúde do grupo nessa questão de desprogramar a pessoa boazinha. Olha, está em 4.000. Vamos ver como é que vai estar ao final dessa mesa, ok? Então, vamos agora ver qual é a primeira questão que nos impede de alcançar essa pessoa harmonizada, né, equilibrada, para construir a própria prosperidade. Vamos ver qual é o primeiro ponto. Olha, o primeiro ponto que nos é mostrado são os nossos centros energéticos, tá? Então, os nossos chakras. E aí, chakras, para quem ainda não conhece muito bem, né? São pontos de energia que a gente tem e que ele nos impulsiona ou nos desarmoniza para usar o nosso potencial para alcançar. A primeira coisa que está precisando de tratamento é o chakra básico. O que é o chakra básico aqui dentro dessa questão? É atitude, é fazer mesmo. Então, se você quer alcançar uma postura diferenciada, né? Você acredita que você pode enriquecer e não está enriquecendo, o primeiro convite que a gente recebe dessa mesa é haja, né? Entre em postura. E aí, o que que acontece? Luciane, mas eu vou agir para onde? Coloca aí, você que está com um papelzinho, caneta na mão, anota aonde ou que situação ou que lugar requer a minha energia agora. Então, antes de fazer ou de ir em direção a qualquer coisa, faz essa pergunta para o seu corpo, porque o seu próprio corpo vai te mostrar como se ele te desse assim, ah, tal coisa eu vou ficar bem, vou ficar leve, mas tal coisa eu vou ficar pesado. E à medida em que você fica pesada na execução das suas tarefas, né? Você acaba se colocando distante do que você poderia fazer. Por quê? Porque você vai fazendo o que tem que fazer. Você vai fazendo o que o outro acha que deve, né? E o nosso a essência maior, a essência divina, eu superior, ele tem uma lógica que muitas vezes o cérebro físico ele não entende. Então, faça, mas faça o que é leve, o que é produtivo, o que é agradável. E sem a necessidade de, mas eu tenho que saber da estrada inteira para tomar uma atitude. Não é assim. Quando a gente está em conexão com o eu superior, faz o que tem que ser feito e ele vai te mostrar o próximo passo. Então, em todos os lugares em que eu estou
deixando de agir, porque eu quero ter certeza dos resultados, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos ver aqui qual é o próximo chakra que está impedindo o grupo e as pessoas que vão assistir de alcançar a riqueza sonhada. Olha, é o chakra frontal. O que que é isso? São os meus pensamentos, a forma com que eu traduzo, que historinha eu estou contando para mim mesmo, que não me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Todos os lugares onde os meus pensamentos estão sendo o meu impedimento de alcançar o que eu gostaria, o que eu quero, o que eu mereço, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais algum chakra? Não. Então, olha só, a gente tem os chakras em desequilíbrio, que é o básico e o frontal. Ou seja, atitudes que não estão sendo positivas e a nossa forma de pensar. Que historinha eu estou contando para mim mesma, né? E aí é essa história que está me impedindo. Mais alguma coisa? Não. Vamos ver agora qual é o próxima dica aqui. Ele fala da DNB inconsciente, ou seja, existem conceitos que estão guardados no fundo de nós, né? Verdades que de verdade não são verdades, né? Verdades que de verdade, né, meio contra-intuitivo, mas a gente alimenta algumas certezas, algumas questões que elas precisam ser diluídas. Então, nesse momento, se você puder, feche seus olhos, imagine que o seu cérebro está brilhando e ele mostra para você os pontos em que há crenças, há conceitos, há imagens, pensamentos, lembranças que te afastam de enriquecer. Tudo que isso é e representa, vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Ok? Então, a gente precisa olhar, aplicar a DNB inconsciente, né? O que está guardado dentro de nós. Vamos ver qual é o nosso próximo ponto. Olha isso, gente. Família. O que é que nos impede de alcançar os nossos resultados? É a família. E é engraçado que muitas vezes a gente não cresce por conta da família, escondido num sentimento que a gente chama de amor. Então, eu não posso deixar fulano e beltrano para trás. E em nome de não deixar para trás, eu não faço, não desenvolvo, não invisto em certas coisas. Então, em todos os lugares que eu estou me impedindo de enriquecer para manter os laços familiares, vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, uma outra coisa que tem aqui é a realização e o propósito. O que que é isso? A gente precisa se perguntar o para quê ou o que, não o como. Muitas vezes a gente se impede de fazer uma coisa porque a gente não sabe como. E a nossa mente física é como se ela fosse um motorista
que só enxerga 60 quilômetros à frente. A mente intuitiva, a mente do eu superior, é como se ela estivesse num avião, ela enxerga a estrada, início, meio e fim, se tem obstáculos, se tem curva. E muitas vezes a gente quer exigir da nossa mente física o que a nossa mente intuitiva vai perceber. Então, permita-se confiar no Deus do seu coração, da sua compreensão. Então, em todos os lugares onde a minha realização e meu propósito está limitado, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso inconsciente. Saúde e disposição. Então, muitas vezes, nós fazemos tanto esforço, trabalhamos tanto, nos dedicamos tanto, que a gente não enriquece. Olha que loucura. Por que é que a gente não enriquece? Porque a gente está cansada. Por que é que a gente não enriquece? Porque a gente não produz, né? Então, em todos os lugares onde eu estou me esforçando, ao invés de deixar as ações fluírem, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos ver se tem mais alguma questão. Tem. Olha, o desenvolvimento intelectual, a gente precisa olhar para as nossas perspectivas sobre o que é riqueza, sobre o que é lucratividade, sobre o que é sobrevivência, sobre o que é limite, né? Sobre o que é pagar, receber, gastar, investir, economizar. Então, esses conceitos também precisam ser trabalhados e nós não estamos nos desenvolvendo o suficiente para aprender mesmo como lidar com dinheiro, né? Tem livros, cursos, aí o que mais tem são pessoas nos oferecendo ferramentas para uma fluidez, mas a gente também precisa botar o dedinho no celular e assistir, né, gente? Então, em todos os lugares onde eu sei que tem informação, mas eu não me mexo para pegar essa informação, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Mais alguma coisa? Não. Então, olha só, a gente tem na nossa mente, né, os conceitos da família, a realização e propósito, que a gente está deixando nos impedir. A saúde, a gente está se esforçando demais para conseguir o que a gente quer, até porque a gente vem de uma educação que diz exatamente isso, e está delegando o desenvolvimento intelectual, ou seja, as informações que podem nos ajudar nessa riqueza, a gente está deixando para depois. Mais alguma coisa? Não. Vamos ver se tem mais algum portal. Sim. Pessoal, ele está mostrando aqui que os nossos olhos, fisicamente, tá? Os nossos olhos não estão enxergando o que deveriam enxergar. E sabe quando a gente chega numa festa e a gente diz assim, eu vou lá, mas só tem gente chata. O meu olho, ele fica calibrado para essa ordem. Então, mesmo que exista outras pessoas agradáveis no lugar, eu muito provavelmente vou me sentir atraída pelas pessoas que comprovam a minha crença. Comprovam que dinheiro não dá certo, comprovam que trabalhar demais vai dar problema, que dinheiro vai dar confusão, que pessoas que possam me ajudar
a enriquecer não existe. E aí o nosso olho, como já está calibrado com essas verdades, ele vai identificar essas pessoas. Então, em todos os lugares onde os nossos olhos estão calibrados para nos levar na contramão da riqueza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais alguma coisa? Olha, fisicamente, né, no campo do corpo, não há qualquer outro elemento, tá? Então, aqui a gente tem o cérebro, o coração, o pâncreas, o sistema digestivo, rim, DNA, fígado, ouvido, tudo aqui, a princípio, nada está nos impedindo. Mais alguma coisa? Então, fisicamente, no corpo, é só o olho que está calibrado negativamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem. É a nossa realidade, como nós estamos encarando a realidade. Existem informações de vida passada, tá? Essas informações de vida passada, muitas vezes nós precisamos. Sabe quando você tem um impedimento, tem um medo, tem uma coisa que não está te deixando passar? Nessa hora é muito importante você se perguntar: verdade, isso que está acontecendo é meu? Porque quando você aciona a lei da verdade, a sua mente vai te informar se aquilo é seu, e se não for, você vai usar o, a ferramenta do devolva o remetente com partícula de consciência. Porque aquela limitação de vida passada, se ela veio para você, é porque você tem oportunidade, ferramenta, possibilidade de ressignificar essa situação. E quando você ressignifica, você se liberta e liberta as pessoas que estão de alguma forma vinculadas a esse conceito, tá bom? Mais alguma coisa? Sim. O ambiente, tá, gente? Cuidado com os lugares que você vai, sabe? Pessoas que estão pensando para frente, falando de empreendedorismo, negócio, de realizar, são lugares favoráveis. Mas e a lugar onde as pessoas estão assim, o mundo está muito ruim. O Mercúrio ficou retrógrado, saiu do retrógrado, agora Plutão está em retrógrado. E a pessoa só foca no retrógrado, e só fala do retrógrado, e só fala dos problemas. Gente, esse não é o lugar para você estar. Se você quer enriquecer, você precisa estar num lugar promissor, né? Aberto, fortalecido. Mais alguma coisa? Não. Então, no seu, na sua realidade, você precisa avaliar os impactos de vida passada e o ambiente que você está. E aí, gente, neste momento, todos os lugares em que você ainda está debaixo das pressões de vida passada, aonde você ainda está cedendo para conviver em lugares, pessoas, situações que não são positivas o suficiente para te levar na direção da riqueza que você quer, e ao mesmo tempo você insiste em ficar ali, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então, fechamos esse portal também. Mais algum portal? Sim.
Agora ele vem chamar a gente a experimentar a DNB, a desprogramação neurobiológica de impacto. Então, agora você vai fechar os seus olhos, vai imaginar que tudo que te impede de alcançar a riqueza que você quer é um muro. E você vai dizendo assim, desprograma e atualiza, e vai visualizando como se você estivesse jogando uma pedra bem grande, ou então aquelas bolas de demolição, e vai dizendo, desprograma e atualiza. Na medida em que você bate com aquela bola nesse muro, ela vai derrubando, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Muito bom. A DNB de impacto, ela nos convida a dar essa, essa força de destruição, né, de destrói, descria naquilo que está sustentando, né? Então, o que já era possível, que eu acho que é impossível, que a partir do momento que eu julgo possível, abre minhas portas. Tudo que me impede de ver isso, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais alguma coisa? Sim, vamos ver. Agora é a DNB de turbilhão. Você vai imaginar que todas essas suas crenças que ainda te impedem de alcançar a riqueza necessária, elas agora você vai jogar dentro de um roda-moinho. Você entra no roda-moinho e você pensa, eu quero conseguir, não estou conseguindo, eu quero alcançar, não estou alcançando, e estou girando, e estou ficando tonta, estou ficando perdida, estou me aborrecendo, e algo puxa você para o centro do furacão, e você vai vendo crenças, palavras, situações que te impedem de enriquecer, e você vai deixando o furacão jogar para fora. Não tem quando vem aquela vaca que. Tem aquele filme que tem até uma vaca que entra no furacão e o furacão joga fora. Se é uma situação que é grande igual uma vaca, deixa o furacão levar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E você ali no centro observa o que verdadeiramente é importante, significativo na sua vida e que vai promover esse olhar melhor, maior, né, de tudo que está aí acontecendo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso. E aí você vai se vendo no centro desse furacão e você bem, estável, centrado, centrada, confiante, confiante. Isso. Esse programa é colhido. Meu Deus, colhido. Mais alguma coisa? Não. A mesa está fechada, tá. Então a gente encerra aqui essa mesa. Vou pedir a você que mantenha seus olhos fechados, de forma que eu possa entregar para você toda a energia que foi aqui trabalhada, todas as questões que estão sendo trazidas à tona. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso. Vai recebendo e acolhendo essa energia, deixando ela mudar suas células, moléculas, DNA. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Energia entregue. Vamos ver para onde que vai a nossa saúde quando a gente se abre para os impactos dessa mesa. Olha que delícia, gente. De 4.000, ele vai para
8.000, né? Então, lembra que eu comentei de 6.500 para baixo é ainda é uma questão adoecida, né? Então, a gente sai de 4.000 de vibração para 8.000. Vamos ver aqui se vai precisar fazer mais mesas sobre esse tema. Não. Essa mesa vai estar atuando a partir do momento que a pessoa assistir essa mesa. Dias, meses, meses, hein? Vamos lá, quantos meses? 1, 2, 3, 4 meses. Então, durante 4 meses, essa mesa vai estar trazendo impressões energéticas para você. Vamos ver quantos por cento essa mesa foi eficiente. 100%. Então, a gente tem 100% aqui da mesa aberta para você. É claro que ela pode dar o que quiser, e você também só recebe se quiser. Eu posso te levar, né, à porta de uma geladeira, mas tu abre se quiser. Bebe água se quiser. Então, aqui foi disponibilizado toda uma força, toda uma energia que você vai utilizar se achar que deve. Então, eu espero que tenha sido uma contribuição positiva para a gente, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esclarecer algum ponto, agora é a hora. Você que está assistindo futuramente, é só deixar nos comentários que depois eu respondo. Mas quem está aqui ao vivo pode perguntar agora. Tudo bem? Sem perguntas?